Emílio de Bono nasceu em Cassano d'Adda e entrou no exército em 1884 como subtenente e chegou ao Estado-Maior no início da Guerra Ítalo-Turca de 1911. De Bono lutou na Primeira Guerra Mundial e se distinguiu contra os austríacos em Gorizia em 1916 e em Monte Grappa em outubro de 1918. E em 1920 foi promovido à patente de comandante. No início dos anos 20, De Bono ajudou a organizar o Partido Nacional Fascista. Em 1922, como um dos 4 quadrumviros, organizou e participou da Marcha sobre Roma, que foi o acontecimento que marcou o início do regime fascista na Itália. Depois da marcha, De Bono serviu como chefe de polícia e comandante da milícia fascista. Em 1924, De Bono foi julgado por seu papel na morte do político esquerdista Giacomo Matteotti e foi absolvido em 1925. E nesse mesmo ano, De Bono foi nomeado governador de Trípoli, na Líbia. Em 1929, foi nomeado ministro de Assuntos Coloniais. Em 1932, o rei Vítor Manuel III e De Bono visitaram a Eritreia e encontraram, segundo suas próprias palavras, uma colônia pacífica, leal e satisfeita. Em novembro de 1932, a pedido de Mussolini, De Bono escreveu um plano para uma invasão à Etiópia. O plano se resumia num tradicional método de incursão. Uma força relativamente pequena se moveria gradualmente a partir do sul da Eritreia. Estabeleceria bases fortes e avançaria contra alguns inimigos cada vez mais débeis e desorganizados. E a invasão prevista por De Bono seria barata, fácil, segura e lenta. Mussolini envolveu separadamente o exército no plano e nos 2 anos seguintes o exército desenvolveu sua própria campanha massiva, na qual foram usadas 5 vezes mais tropas que o número requerido por De Bono. Em 1934, Mussolini reuniu os planos descoordenados em apenas um que enfatizava a ideia militarista de guerra total. Em 1935, De Bono se tornou comandante em chefe da operação italiana contra a Etiópia durante a Segunda Guerra Ítalo-Etíope, além de comandante das forças invasoras a partir da Eritreia, conhecida como Frente Norte. De Bono teve sob suas ordens diretas 9 divisões de 3 corpos do exército, que foram o 1º Corpo Italiano, o 2º Corpo Italiano e o Corpo de Eritreia. O incremento da pressão internacional sob Mussolini levou à necessidade de vitórias rápidas e brilhantes sem lugar para obstáculos ou retrocessos. Em 16 de novembro, De Bono foi promovido a Marechal da Itália, porém Mussolini, cada vez mais impaciente pelos lentos progressos da invasão, o demitiu de seu cargo em 17 de dezembro. E De Bono foi nomeado inspetor das tropas de ultramar. Em 1940, De Bono dirigiu uma divisão de defesa estacionada na Sicília. Ele se opôs à entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial, mas em 1942 ele foi nomeado ministro de Estado. Entre 24 e 25 de julho de 1943, De Bono foi um dos membros do Conselho Fascista e destituiu Benito Mussolini, quando Dino Grande, em colaboração com Pietro Badoglio e Vítor Manuel III, propôs moção pública perante o Conselho, e isto levou à queda e encarceramento do ditador. Nesse mesmo ano, Mussolini foi resgatado da prisão de Gran Sasso e reabilitado no poder pela Alemanha como Duce da nação da nova República Social Italiana. Uma vez de novo no poder, Mussolini prendeu a todos que haviam votado contra ele e fez com que Alessandro Pavolini os julgassem por traição em Verona. E esse episódio ficou conhecido como o Processo de Verona. De Bono foi condenado em um tribunal cujo resultado era conhecido desde o começo. Em 11 de janeiro de 1944, De Bono foi fuzilado aos 77 anos em Verona.
E segundo historiadores, de Bono desde 1940 fornecia armas para os alemães sem autorização expressa de Mussolini. Ele transformou terras ociosas em fábricas gigantescas e usou aviões para transportar as mercadorias. Estima-se que entre 1935 a 1943, Emílio exportou armas para cerca de 310 mil soldados alemães.